Salve! Seja bem-vindo! Nós estamos falando diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país, Brasília. E vamos falar de política. Você sabe que este é um assunto muito importante. Muda a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção de futuro. E nós estamos aqui hoje com a deputada Paula Belmonte. Ela é daqui do Distrito Federal. Deputada, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan para essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Salve 2026 para todos os ouvintes e pessoas que estão nos assistindo. É no sábado, né? Que Deus abençoe esse final de semana. E dizer que para mim é uma alegria estar aqui novamente no estúdio Jovem Pan, falando do Ponto Final junto com você, que para nós é uma honra você estar aqui e ser repercussão não só da política brasileira, mas da política brasiliense. A honra é nossa, deputado. Deputada, a senhora é uma conquista daqui da política do Distrito Federal, recente. Foi eleita deputada federal e agora é deputada distrital. Deputada distrital é uma união aí no seu estado de deputado estadual e vereador. Então, hoje ela é uma vereadora e deputada estadual daqui do Distrito Federal. Isso provoca uma convivência muito diferente, né, da política local com a política nacional. Com certeza, para mim está sendo uma grande experiência. A ida para a Câmara Legislativa, como você disse, é uma mistura, né? Uma junção de município com o Estado, e que nós temos essa responsabilidade de estar tendo como um parlamentar deputado, um deputado estadual e um vereador. E nós estamos muito próximos da população. E para mim está sendo uma grande experiência, uma oportunidade de conhecer. Principalmente quando você falou assim, Planalto Central, né? Brasília trouxe esse desenvolvimento do nosso Planalto, trouxe a capital do país, trouxe essa responsabilidade que é o Distrito Federal para ser repercussor de políticas públicas, para ser referência no Brasil. Então nós temos a oportunidade aqui de vivenciar isso, o centro do poder, né? O centro do poder que pode sim transformar o nosso Brasil, e a gente está tendo essa experiência. Eu estou muito feliz com ela. É interessante, deputada, que a gente escuta sempre sobre Brasília e há uma desinformação, achando que tudo aqui é política nacional, que tudo é deputado e senador, e não é verdade. Quem anda por Brasília, frequenta aqui os locais em Brasília, não encontra deputado, senador, não é assim não, ministros. É um pessoal que vem aqui, passa um tempo e vai, né? Brasília tem uma vida própria. Tem uma vida própria. Hoje nós estamos com 3 milhões de pessoas e o nosso entorno aqui tem quase 2 milhões. É a terceira maior cidade do país. É a terceira cidade maior do país e com um orçamento bilionário. É importante dizer que nós temos vários estados que não têm orçamento do Distrito Federal. Hoje nós temos a maior renda per capita. Brasília tem 73 bilhões de orçamento e a maior diferença social, desigualdade social. Infelizmente, as pessoas que vêm para Brasília muitas das vezes saem do aeroporto, da rodoviária e vêm aqui para o plano piloto e conhecem essa cidade linda, que foi uma referência em arquitetura, mas ela é muito mais que isso. Nós temos as 35 regiões administrativas e essas regiões administrativas, como você bem disse, ela tem uma vida, né, uma vida assim pujante, de não só do setor público, mas também de pequenos comércios, pequenos comerciantes, empresários, e ali que a gente vê muitas das vezes a realidade. Nós temos 290 mil famílias cadastradas para receber Bolsa Família, algum tipo de benefício social. Tem a maior renda per capita, né? A maior renda per capita do país, fica no Lago Sul, né? Essa média maior. E a menor também, renda per capita. A maior diferença social. E é isso que eu quero assim dizer. Quando nós estamos falando de extrema pobreza, nós estamos falando de uma renda per capita de menos de R$204 por mês. Então tem várias pessoas aqui que vivem com R$204 por mês. O que hoje isso significa? É muito pouco para comer, então ela realmente precisa desse auxílio social. E isso que nós acreditamos, que Brasília ela pode ser repercussão, utilização com responsabilidade desse orçamento que nós temos bilionário, porque nós temos o Fundo Constitucional, além da arrecadação aqui do próprio Distrito Federal, para que possa desenvolver as políticas públicas, como uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma mobilidade de qualidade. Que até isso está prejudicado. Deputada, a senhora fala com um comprometimento assim de quem quer governar Brasília, o Distrito Federal. Eu vejo assim que nós precisamos mostrar, José Maria, quando você fala assim da capital federal, é importante a gente reconhecer o que é Brasília. Brasília veio de um sonho,
né, de muitos anos, não só do presidente JK, mas também do sonho de Dom Bosco, né, que nunca esteve aqui no Planalto Central, mas sonhou com essa cidade que vinha desenvolver as pessoas, que ia trazer qualidade de vida. Eu sou uma brasiliense de coração, vim com 2 anos de idade para cá, eu aproveito para dizer que tenho 52 anos, sou mãe de 6 filhos, fui criada aqui no Distrito Federal e junto com essa minha criação e a criação de vários brasilienses que estão aqui, veio a esperança. Essa terra, quem conhece, é uma terra vermelha. É uma terra, imagina, as pessoas em 1965, elas não tinham ainda política, já estava o Brasil inaugurado, mas não tinha ainda política pública acontecendo. Não tinha banheiro, não tinha rodoviária adequadamente, não tinha transporte adequadamente, mas elas vieram com a esperança desse desenvolvimento, interiorização do Brasil. Pois é. Deputada, nós estamos vivendo um momento da política que há um debate muito forte sobre a presença feminina, né? A senhora já se sentiu prejudicada politicamente em investimentos partidários, em posicionamentos dentro do partido, por ser mulher? Muitas as vezes. Eu sou uma pessoa e uma mulher e acredito assim que nós podemos conquistar o espaço que a gente quer. Inclusive, eu até assim falo com muita responsabilidade isso. Em 2022 eu tive a oportunidade de virmos com um grupo político exatamente para concorrer a uma candidatura ao governo do Distrito Federal e ali nós tivemos uma violência política que um determinado político aqui do Distrito Federal, ele simplesmente não me deixou ter legenda. Tomou a legenda. Tomou a legenda. Eu já chamei isso aí de prisioneiro partidário, exatamente, né? Aí você não pode ir para lugar nenhum. Exatamente isso. E a gente percebe ainda, e é importante estar enfatizando isso, que nós precisamos colocar mais mulheres em lugares de lideranças. Primeiro, quando eu falo a respeito de lideranças femininas, nós não estamos falando só na responsabilidade de competir com o homem. Não é isso. Primeiro, quando a gente fala de lideranças femininas, nós temos que dar oportunidade para as nossas meninas e nossas crianças poderem sonhar. Muitas meninas estão engravidando precocemente. E isso faz com que meninas não cheguem em lugares de liderança. Então, nós precisamos falar de políticas públicas para que as nossas meninas possam sonhar. E a outra questão é que ainda temos pouca representatividade nos parlamentos. No Distrito Federal, por exemplo, somos 24 parlamentares, só temos 4 mulheres. E políticas públicas acontecem com essa junção do masculino e feminino. Dá um exemplo muito importante, a pobreza menstrual. Ela só foi colocada um absorvente, pensando um absorvente nas escolas, e foi colocado o absorvente dentro da cesta básica a partir de uma mulher que se sentiu sensibilizada com essa causa. Pois é, a gente falando de mulher, há um problemão que a sociedade tem que resolver e uma onda de feminicídio. E nem aqui o coração do poder está livre disso. Brasília também está com alto índice de feminicídio. Deputada, o que está acontecendo com a sociedade? Seria uma reação? Como a senhora analisa esse tipo de procedimento que ela está se alastrando pelo país? Olha, assim, é chocante. A cada dia morrem 4 mulheres. Nós temos um estudo que 4 mulheres morrem por dia. Por dia. Por dia. E isso, o reflexo disso, além da violência, a gente tem que entender, eu sou procuradora especial da mulher, Zé Maria, lá na Câmara Legislativa. E o que a gente percebe? A gente precisa ensinar os homens, os meninos, as crianças, primeiro uma educação preventiva, que não é normal nós xingarmos, não é normal nós fazermos uma brincadeirinha mais audaciosa com as nossas mulheres, porque atrás de um assassino, antes do assassinato, existe uma falta de respeito. E a gente precisa mostrar para as pessoas que elas... É um processo que se chama desumanização. Desumanização. E a senhora disse muito bem, porque nós estamos num progresso constante da sociedade, né? A mulher hoje, ela já atinge níveis salariais, através de concursos e através de empreendimentos. Existem muitas empreendedoras. E aí o homem não está sabendo lidar com isso? Seria mais ou menos? Eu vejo que o homem não está sabendo lidar, mas a sociedade não está sabendo educar. Né? Porque isso também parte de uma educação e de uma punição. Nós temos a legislação Maria da Penha, ela é uma das legislações mais atuais do mundo. Bem atual. E forte. E forte do mundo. Mas o que nós precisamos é realmente que essa punição ela chegue. Primeira coisa é essa. E a questão da educação. Nós precisamos ensinar desde as nossas crianças e jovens que o respeito mútuo é fundamental. Deputada, eu tenho uma certa desconfiança sobre essa história de aumentar a
pena, de punição. Eu tenho a impressão que nem sei o nome, um louco, uma figura dessa, mesmo se ele ficar na prisão perpétua, ele comete esses absurdos. Zé Maria, é uma questão, o feminicídio é algo assim que a gente precisa entender que a polícia ela chega muito tardiamente, não porque ela quer, porque ela acontece dentro de casa. E dentro de casa, muitas das vezes, você não consegue entrar ali. Por isso que eu digo que a prevenção é ensinarmos as crianças que temos que ter limite. Do autocontrole, de entender que aquele autocontrole é fundamental. Nós fizemos esse trabalho na Câmara Federal e estamos fazendo aqui na Câmara Distrital como Procuradora Especial da Mulher. Nós trouxemos vários estudantes das escolas públicas e nós tivemos um grande feedback em relação a eles começarem a se autoconter, o homem entender que tem responsabilidade e que isso vai ter repercussão na vida dele. E é importante dizer que quando uma mulher ela é assassinada, nós deixamos muitas crianças sem uma mãe. E que essa mãe, muitas das vezes, é provedora da família. E sem pai, né? E sem pai, porque o pai também vai pra cadeia. Ele vai pra cadeia ou, muitas das vezes, ele comete o próprio assassinato. Às vezes. Né? Ele se autoextermina. Então, é muito importante que a gente entenda que o feminicídio é um problema da sociedade e que nós precisamos meter a colher, sim. Mas nós precisamos da educação para as nossas crianças e jovens para que isso possa... O Distrito Federal tem um programa muito bom e até atende antes de que a tragédia aconteça, né, que é o acompanhamento inclusive ali do agressor, né? E isso é uma boa medida, quer dizer, uma prevenção. É uma boa medida, o Provide. Nós acompanhamos, a Polícia Militar faz um trabalho de excelência aqui no Distrito Federal. Às vezes tem medidas protetivas que se coloca um monitoramento no celular. Eles antecipam, né? Eles antecipam. Mas o que acontece? As mulheres também têm que... É isso que a Polícia Militar vem conscientizando a população. Muitas das vezes a mulher faz a denúncia, mas ela quer só dar um susto no namorado, no marido e no parceiro. E a Polícia Militar não pode dar um susto. A gente tem que entender que esse limite ele é real e que ele pode ser punitivo. Então a gente tem que incentivar as nossas mulheres a realmente denunciar e manter essa denúncia. Existem casos, Zé Maria, que quando a denunciante, ela chega, o policial chega em casa e ela vê que o parceiro dela pode ser preso, ela agride o próprio policial. Então é importante nós estarmos conscientizando que não é normal uma mulher ser xingada, não é normal uma mulher ser humilhada. Essa conscientização. Agora o Distrito Federal, como foi dito aqui, é uma capital do país e ela poderia ter política pública não só em relação ao feminicídio, que Brasília proporcionalmente é uma das capitais que mais mulheres morrem assassinadas. O ano de 2025 foi um recorde infelizmente, de assassinato de mulheres, feminicídio, e nós precisamos mostrar que a capital federal ela pode ser referência no combate ao feminicídio, mas também referência numa educação integral para as nossas crianças. Já é comprovado que a mulher que denuncia, a mulher que busca apoio na polícia, ela se salva. Os índices mostram que as mulheres que denunciam, né, se salvam, e é preciso denunciar. E outra coisa que eu aprendi com o Sandro, Sandro Avelar, que é o secretário de Segurança Pública, né? O vizinho liga para a polícia para reclamar de um som alto, por exemplo, mas não liga para a polícia para falar sobre agressões. Em briga de marido e mulher se mete a colher, né? Tem que se meter a colher nesse sentido de trazer uma sociedade mais saudável. Isso é real. Agora tem uma outra política pública que é muito importante. Muitas mulheres, Maria, elas dependem do marido no orçamento. Por isso que nós trabalhamos principalmente com a questão profissional das mulheres. Você trouxe aqui que as mulheres estão sendo empreendedoras, que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, ainda ganham menos, e é tão interessante esse estudo que quando elas vão pedir empréstimo, nós estamos falando sempre do pequeno empréstimo, do pequeno negócio, e nós mulheres podemos ter grandes negócios, podemos ter grandes profissionalizações. Então, trabalhar com a independência financeira de cada mulher, ele é fundamental para que a gente possa também prevenir o feminicídio, porque muitas mulheres se submetem a esse lugar de humilhação porque dependem financeiramente dos seus maridos. Então, nós precisamos tirar essas mulheres de dependência financeira para que elas possam estar no mercado de trabalho. Agora, é interessante, deputada, que a senhora fala em empreendedorismo, né, e isso é muito importante, mas o debate político está muito tenso.
Nós estamos agora prestes a ver uma decisão do Congresso Nacional sobre o projeto da semana 6x1, que é a redução da carga, da carga horária de trabalho, né, a jornada de trabalho. E isso provocou um grande debate, porque eu, pelo menos, entendo que cada setor tem a sua característica, né? Alguns já não trabalham 36 horas, não trabalham, cada setor é cada setor. Como é que a senhora vê esse debate sobre a redução da carga de trabalho do trabalhador brasileiro? Eu penso exatamente igual a você. Eu penso que cada setor tem a sua especificação. Acho que é importante nós estarmos evoluindo agora para os contratos de trabalho que tenham, sim, oportunidade dos nossos jovens estarem se desenvolvendo. A gente vê todos esses países desenvolvidos hoje trabalhando com esses jovens e fazer com que isso se torne um mercado de trabalho. Explicar melhor, porque quando se fala em negociação, acordo de trabalho, é um acordo coletivo. Ninguém tem a ideia de colocar um empregado para falar com o patrão. Não, de jeito nenhum, é isso aí. Eu concordo plenamente com isso. É sindicato com sindicato. Exatamente, com sindicato e nós podemos gerar mais emprego, não fazer com que os empregos sejam diminuídos ou sobrecarregados. Então, vejo que o Brasil está passando por um período de transição. Hoje, as nossas profissionalizações estão mudando, até inclusive a característica. Hoje, a tecnologia está tendo envolvimento. Você pode estar gerando o seu trabalho dentro da sua casa, dentro da sua sala de casa. Então, é importante mostrar que o trabalho está sendo evoluído e que nós precisamos nos adaptar a isso. Eu aprendi, deputada, isso com o debate sobre as plataformas digitais, né? Uber, 99 e tal. E fiquei surpreso quando os motoristas não querem a regulamentação e não querem ter carteira de trabalho, não querem esse tipo de relação. Quer dizer, é um novo mundo. Um novo mundo, mas também temos a necessidade de olhar que as pessoas que trabalham com Uber, com aplicativos e tudo, elas têm que ser respeitadas. Nós sabemos que muitas das vezes, por exemplo, entregadores de alimentação, eles não têm a possibilidade, às vezes, de usar um banheiro. Então, a gente precisa mostrar que esse mercado, ele é um mercado flutuante na cidade e ele que precisa ter pontos de apoio e que essas empresas que são donas desses aplicativos, elas têm que dar condições mínimas para esse trabalhador. Muitas das vezes não tem onde se colocar, se estacionar, não tem um banheiro adequado, as pessoas recusam que eles entrem em estabelecimento e não conseguem transitar na cidade, então é preciso que a gente tenha pontos de apoio e isso eu defendo o ponto de apoio. É muito complicado discutir isso porque essas empresas se consideram plataformas digitais, elas não são empresas. O mundo mudou. Hoje a maior frota de táxi do mundo não tem nenhum carro, não tem nenhum motorista, enfim, e é a maior frota de táxi do mundo. O maior restaurante do mundo não tem nenhuma panela, nenhum cozinheiro. E a maior rede hoteleira do mundo não tem nenhuma camareira e nenhuma cama. E é um grande hotel, né, que é o Airbnb, que é novidade. Quer dizer, as relações mudaram. As relações mudaram, mas a responsabilização da dignidade humana não pode ser mudada. Então a gente precisa entender que a gente tem que se adaptar, mas nós precisamos ter a sensibilidade da população também, e aí eu quero assim falar aqui no Distrito Federal, por exemplo, é inaceitável muitas das vezes o entregador de um aplicativo desse não poder entrar no banheiro público, dentro de um shopping porque não está vestido adequadamente, que ali não é lugar. Então não podemos aceitar isso. Então é importante dizer que a relação trabalhista ela mudou e que é importante, vamos dizer assim, está dando dignidade para as pessoas. Na época da pandemia foi a oportunidade de muitas pessoas sobreviverem. Hoje está sendo também a oportunidade. Mas nós não podemos deixar de entender que aquele ser humano que está ali trabalhando tem algumas necessidades que são básicas e que tem que ser, a sociedade tem que abraçar. E eu acho que a plataforma tem que ter uma responsabilização em relação a isso. A senhora morou fora do Brasil, né? E é muito importante que isso aconteça porque você começa a ver de outro plano, de outro ângulo que acontece por aqui. As relações de trabalho que são diferentes. A senhora morou na Inglaterra, se não me engano. Na Inglaterra. Né? Exatamente. Essa relação ela é mais próxima e ela é muito mais flexível, né? A forma de você ter férias é muito mais flexível, a forma do trabalho é muito mais flexível. Então, assim, por exemplo, todas as crianças estudam em período integral. Então, as famílias se adaptam a isso e o horário que a criança sai, normalmente 4 horas da tarde, 4h30 da tarde,
existe alguém da família que já pode receber essa criança e pode voltar para casa. Muitas mulheres exercem seu trabalho dentro de casa, o home office. E trabalham, muitas das vezes, eu tenho muitas amigas contadoras e que elas trabalham através de contratos com várias empresas. Então, a forma de relação é muito diferente e a gente acredita que isso é a oportunidade, a liberdade de negociação. Agora, o que eu vejo, Zé Maria, que nós precisamos, hoje nós estamos passando por uma situação de transição não, a pandemia trouxe essa realidade que nos impõe de uma atualização das profissões. Né? Muitas profissões estão acabando e outras estão surgindo. E nós temos uma preocupação muito grande, principalmente com a educação das pessoas. Hoje nós não estamos preparando os nossos jovens para o mercado de trabalho. Há muitos anos atrás, nós tínhamos cursos profissionalizantes, que no segundo ano eles já saíam empregados. Eles já saíam com uma perspectiva de trabalho. Na Europa e nos Estados Unidos, muitas escolas no ensino médio já tem essa profissionalização para o jovem entrar no mercado de trabalho. E se ele quiser, ele vai para uma universidade e vai seguir o curso. E precisamos pensar dessa maneira. Precisamos fazer com que os nossos jovens tenham a oportunidade do primeiro emprego, profissionalizar as pessoas. Tem uma outra questão que é fundamental. Nós estamos numa polarização hoje e que nós precisamos sair dela. Essa polarização, ela não acrescenta muito para as pessoas. As pessoas, elas querem viver a vida com dignidade, elas querem ter uma mobilidade de qualidade, elas querem ter transparência no dinheiro que elas pagam em impostos, elas não querem caixa preta. E nós precisamos olhar que a ética ela tem um papel fundamental nisso. A crise ética do Brasil hoje, com uma série de acontecimentos que estão acontecendo, hoje, principalmente aqui eu falo em relação ao infelizmente, protagonismo do Distrito Federal em uma situação que nos traz muito constrangimento, que é a questão da compra do Banco Master, dessa liquidação desse banco, junto com o BRB, que é um banco aqui do Distrito Federal, que tem uma responsabilidade de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, assim, Brasília pode ser repercussora de uma ética melhor. Eu queria voltar um pouco aqui, deputado, para falar do mercado de trabalho, que eu acho um assunto muito importante, porque há uma mudança à vista, né? A gente vê os índices aí de empregabilidade do Brasil. O Brasil está em pleno emprego, segundo os números, os dados. Mas só que a qualidade é muito baixa. E até isso que produz o tal pleno emprego, porque o trabalhador que não tem uma qualificação, ele não consegue sobreviver com aquele salário mínimo, né, que ele recebe R$ 1.300 desconto. Depois dos descontos, está R$ 1.400, R$ 1.300, né? E aí os patrões estão tendo dificuldades para contratar. Isso é no Brasil inteiro, está difícil. Né? Então há um descasamento da realidade. Além de uma qualificação que é fundamental, que nós estamos falando aqui, preparar a população. E assim, eu quero trazer assim como uma cidadã e uma mulher que acredita no Brasil. E como uma mãe também, como uma brasileira. Nós precisamos entender que o cidadão não está distante da gente. O cidadão é nós. E o nosso Brasil só vai crescer se nós começarmos a enxergar o potencial de cada um. Então o Brasil tem que ter responsabilidade, que a educação tem que ser prioridade, não só em discurso a formação, público. Né? É verdade. Sabe? Mostrar a conexão das profissões e a aptidão de cada estado. O Distrito Federal... Deputado, eu acho que isso depende muito da mãe, sabe? Depende. Famílias onde a mãe tem curso superior, a tendência é que todos tenham, né? E tem o sonho. Não é tão distante isso que nós estamos falando. Hoje a população e as redes sociais também, elas têm um papel fundamental de trazer mais oportunidade para as pessoas se conectarem e tudo, mas na minha época nós tínhamos o sonho de ser alguém. Hoje muitos jovens veem aquele imediatismo daquela rede social, assim, colocando como o ser alguém é mostrar o tênis melhor, não é se aprimorar. Por isso que eu acho uma decisão acertada quando nós colocamos novamente a não tecnologia dentro das escolas, mostrando que nós temos que voltar aos livros, começar a desenvolver esses jovens para que eles possam falar, olha, o que eu quero ser? O que eu quero sonhar?
e poder mostrar que eles podem realizar. É uma conversa muito boa e por isso passa muito rápido, mas eu queria dedicar esses últimos minutos aqui para falar do Banco Master que a senhora começou ali atrás. É um grande escândalo, mostra que foi um modelo de negócio, vou fazer esse envolvimento de empresário e de investidor e de pirâmide, sei lá, com figuras conhecidas na política, né? E pega diretamente aqui o BRB e o Distrito Federal. Eu falo isso com muita responsabilidade, Zé Maria, porque no começo de 2025 nós tivemos, eu vim acompanhando a situação do BRB já há algum tempo. Primeiro com a questão do IPREV. Nós temos aqui o IPREV, que é um dos acionistas do BRB e que nós acompanhamos algumas situações de investimento do IPREV que trouxe um prejuízo imenso no ativo dos aposentados aqui do Distrito Federal. Na sequência, nós temos uma situação de servidores super endividados. Tem servidores aqui no Distrito Federal, tanto na área de segurança quanto na área da saúde e da educação, que eles recebem 0 de salário. Muitas pessoas, existem um índice de separação e de suicídio muito grande por conta desses endividados. E a gente vinha acompanhando esse processo do BRB. Quando nós fomos, vamos dizer assim, chamados na Câmara Legislativa para discutir a compra do Banco Master. E desde então eu tenho me debruçado, eu e minha equipe, a gente tem debruçado muito a respeito disso. Nós tínhamos a informação que em 2024 eles já tinham comprado 8 bilhões de crédito do Banco Master. E o pessoal não sabia, né? Nós fizemos, os governantes não sabiam. Não sabiam. E eu fiz esses questionamentos, eu tenho aqui isso tudo no SEI com transparência, e a diretoria do banco, a presidência do banco nunca nos respondeu isso. Nós denunciamos isso na tribuna e, infelizmente, não eram 8 bilhões, eram 12 bilhões. Então, essa situação mostra assim, a irresponsabilidade de quem fez, não o assunto combinado. Hoje eu até comentei isso na tribuna. A gente se sente, muitas das vezes, assim, de idiota. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E com a responsabilidade de fazermos desenvolvimento econômico, porque o BRB ele tem essa responsabilidade, desenvolver a economia de Brasília, desenvolver a oportunidade dos empresários. E a opção foi comprar um banco quebrado e, principalmente, não era combinado, era negociado por trás. Então, que todas as pessoas sejam responsáveis. Nós, na Câmara Legislativa, não conseguimos ainda a assinatura dos parlamentares para abrir uma CPI, mas hoje eu protocolei uma comissão especial que faz um acompanhamento, não tem o poder de uma CPI, mas tem o poder de acompanhar as investigações. Se nós conseguirmos, e vamos lutar para que ainda esses deputados se conscientizem que o Banco de Brasília é de Brasília, não é de base do governo e não é de um governo, é do Estado, e que nós vamos conseguir a CPI. Muito bem. Temos que falar rápido, mas é um assunto importante. Muito bem, eu queria agradecer a deputada Paula Belmonte, foi uma conversa muito boa, e agradecer a você por nos acompanhar aqui. Continue na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.